Já coloquei, Ademir. Já colocou? Obrigado. Sim. Então, uma boa noite a todos. A gente tem um prazer imenso de estar com vocês aqui. A gente está aí com o nosso webinário sobre os desafios em saúde mental de estudantes universitários. Estão conosco as psicólogas Ana Carolina e Amanda, e o acadêmico de medicina da FURB, o Ricardo. Para falar um pouquinho mais sobre eles, a Ana Carolina, ela é psicóloga na Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. Ela atua junto à Política de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às Violências na Escola, o NEPRE. O Ricardo, ele é presidente da Liga Interdisciplinar de Saúde Mental, curso de Medicina, ele está na 7ª fase. E a Amanda, ela é psicóloga na Coordenadoria de Assuntos Estudantis da a CAI, no Centro de Referência e Assistência Social também, no CRAS 7, é isso, Amanda? Da Prefeitura de Blumenau. Então, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A gente tem aí, então, 15 minutos para cada um de vocês falar um pouquinho sobre o ponto de vista, a situação em que vocês mais veem, né? E depois, então, vai ser aberto aí um período para perguntas, onde a gente vai ver como vai se desenrolar o todo, né? Agradeço já de primeira mão ao tempo que vocês dedicaram aí para a gente, estão dedicando e em aceitar o nosso convite. Esse é um evento que está sendo promovido pelo curso de pós-graduação de saúde coletiva, mestrado profissional do Centro de Saúde da FURB, e sejam muito bem-vindos aí todos vocês. A gente vai começar com a fala da Ana Carolina e falando um pouquinho para a gente sobre como está a saúde do adolescente e o que o Estado tem feito com relação a esse tema. Boa noite, Ana. Boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou ouvindo a minha própria voz. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Eu vou controlar o tempo aqui, tentar então ser breve, né? Tem bastante coisa para falar e os minutos são desafiadores, mas vamos ver. Na verdade, sou professora de psicologia aqui da FURB também, né? Do departamento, professora substituta, desde o ano passado. E atualmente também eu trabalho na Coordenadoria Regional de Educação de Timbó, né? Como psicóloga, a partir de uma legislação que prevê o ingresso de psicólogos e assistentes sociais na educação básica dos estados, né, e municípios. Santa Catarina, então, compactuou com essa legislação federal e no ano de 2022 contratou, então, psicólogos e assistentes sociais para cada coordenadoria. O nosso estado tem 36 coordenadorias, né, eu trabalho na 35ª, que é de Timbó, que contempla 7 municípios e 26 escolas. Então, é uma demanda bem significativa, isso totaliza 15 mil estudantes e 1.000 professores, né? É claro que a política e a legislação prevê um psicólogo e um assistente social para cada unidade escolar, e essa é uma luta aí de 20 anos das nossas categorias profissionais para estarem, né, na educação básica. E espero que ela vá avançando para que a gente consiga, de fato, estar em cada unidade escolar e não com uma precarização do trabalho, como se dá dessa forma, né, de 26 unidades escolares, 7 cidades, enfim, é uma demanda realmente muito grande para uma dupla pequena, né? Os desafios, então, da saúde mental com os jovens aí, com os adolescentes, eu acredito que eles estejam muito relacionados também ao próprio adoecimento que a gente pode perceber entre os acadêmicos, né, dos cursos de graduação.
Porque eu acredito que vários fatores vêm contribuindo para o adoecimento da população, né? A gente passou por uma pandemia muito recentemente, pelo isolamento social, então muitos desses estudantes, né, ficaram em casa, alguns iniciaram suas graduações na modalidade online, os estudantes também permaneceram aí um pouco mais de um ano, né, na modalidade remota. Então, a gente sabe, né, existem dados que nos mostram que só no primeiro ano da pandemia houve um aumento de 25% nos casos de depressão e ansiedade. E houve um aumento considerável também, né, do uso aí de antidepressivos, fármacos indutores do sono, né, o nosso país é um dos que, inclusive, mais consome Zolpidem no mundo. Então, acredito que a pandemia foi um desses fatores, inclusive, a pandemia foi um fator, o impacto da pandemia na dimensão de saúde mental, ela não pegou ninguém de surpresa, já se falava que depois da pandemia de Covid nós enfrentaríamos uma segunda pandemia, que seria a pandemia de saúde mental, e é isso que eu presencio e vejo no meu trabalho constantemente como psicóloga da rede estadual. Há um adoecimento latente, né? Eu estou fazendo um levantamento das 26 escolas que eu contemplo, de adolescentes que necessitam, né, de crianças e adolescentes que necessitariam de um acompanhamento psicossocial, o número chega a quase 1.000, para uma rede que... E aí a gente tem um outro problema também que eu acho que compõe essa problemática da saúde mental como um todo, que é a dimensão da superlotação dos serviços públicos no que diz respeito à saúde mental, né? Enquanto psicóloga da coordenadoria, atuando aí a partir de uma rede intersetorial em 7 municípios, eu posso dizer que o psicólogo hoje, os municípios que têm psicólogo nas unidades de saúde, ele não consegue fazer a promoção, a prevenção em saúde mental, porque as pessoas que chegam até essas unidades de saúde já chegam em um nível de adoecimento profundo, né? Seja ele depressão, seja ansiedade, né? Eu tenho um caso de um estudante, por exemplo, que tentou suicídio, que está sendo atendido na unidade de saúde, tem uma estudante que sofreu abuso sexual, está sendo atendida numa unidade de saúde e estão sendo atendidos uma vez por mês, porque é o que tem agenda na unidade de saúde, né, para atender a população. Então, a gente tem, por um lado, uma demanda crescente, que não é uma novidade para ninguém, já foi avisado que isso aconteceria, o poder público não se organizou para contingenciar essa crise que viria e chegou, né? E há uma superlotação, então, dos serviços de saúde. A gente sabe que, eu sei, por exemplo, que no município de Blumenau há uma demanda reprimida enorme de saúde mental, e o município vem buscando maneiras de conseguir oferecer o atendimento para essa população, buscando convênios, enfim, né? Mas mesmo que todas as clínicas particulares de Blumenau façam o seu convênio, ainda assim vai ser insuficiente, né? Se for pensar numa perspectiva de saúde mental individual, clínica, né? Então, assim, eu acho que a problemática que eu encontro em relação à saúde mental nas crianças e adolescentes, ela também atravessa os estudantes da graduação, pós-graduação, as pessoas que estão na universidade, né? E aí eu quero falar um pouco, compartilhar com vocês, na verdade, a necessidade da gente, eu acredito, né, já que é para falar sobre promoção de saúde mental, eu acredito que seja necessário a gente ampliar a concepção de saúde mental, né, para a gente poder falar dessa temática dentro da universidade. Por que que eu trago essa problematização, assim? Porque pensar em cuidado em saúde mental, ele não pode mais se restringir a um acompanhamento psicológico semanal e uma visita no psiquiatra uma vez por mês.
O cuidado em saúde mental, ele é e precisa ser ampliado, né? Então, para que a gente possa fazer uma remissão dos sintomas, sejam eles depressivos ou ansiosos, a gente precisa de outras dimensões fortalecidas, como uma rede de cuidado e pertencimento, como um coletivo, senso de pertencimento a um lugar, né? A gente precisa de lazer, de cultura, né? Então a gente precisa ter descanso, né? A gente precisa ter condições estruturais de vida digna também para que a gente possa trabalhar a saúde mental. A saúde mental não é algo que acontece que a gente vai conseguir promover um cuidado ou uma remissão de sintomas apenas através do psicólogo e do psiquiatra, né? A gente vai precisar de toda uma estrutura e uma rede de apoio e um senso de pertencimento e coletividade para que a gente possa promover isso. A partir dessa concepção ampliada de saúde mental, eu queria dividir com vocês uma ideia, uma proposta que eu jogo aqui. Desde que eu ingressei na FURB, na verdade, eu tenho muita vontade de expor essa proposta, mas, enfim, dou aula na FURB, sou psicóloga da secretaria, a vida vai atropelando, acaba que a gente não tem tempo de tocar, às vezes, sozinho, as coisas que a gente tem vontade. Que bom que houve o convite para esse webinário, porque de repente eu lanço aqui a proposta e quem sabe ela vai para frente por outras mãos, né? Quando eu entrei na Secretaria Estadual de Educação, a gente teve uma formação com uma pesquisadora que se chama Luciene Tognetta. A Luciene Tognetta, ela trabalhou, por exemplo, na escola de Suzano, depois do massacre que houve lá, né? E ela tem vários trabalhos publicados, e um desses trabalhos fala sobre a implementação de sistema de apoio. Eu achei isso muito interessante, e eu fiquei com muita vontade de lançar essa proposta e essa ideia para dentro da universidade, e pensar como a gente poderia, de repente, estruturar isso aqui como uma alternativa e uma possibilidade de cuidado em saúde mental. A Luciene, ela pensa a implementação desse sistema de apoio nas escolas para o âmbito de saúde mental e também para a prevenção da violência na escola, como bullying, por exemplo, mas a gente pode pegar a estrutura e a metodologia e pensar para outros contextos, como universitário, como tema da saúde mental. Então, o que é isso? É o sistema de apoio entre pares, né, nos quais os estudantes são motivados a participar de ações visando o desenvolvimento da convivência ética nas instituições em que eles estudam, né? Então, esses programas fomentam que os estudantes se tornem responsáveis por determinadas ações entre os seus pares, com o intuito de promover uma convivência que promova a saúde, e aqui no nosso caso, na saúde mental, saúde integral, acompanhados, né, por professores que podem vir a desempenhar aí a função de formadores, acompanhadores e tutores, né? Então, o que eu pensei de lançar como talvez uma alternativa, né, para a universidade? Eu pensei, talvez, num projeto piloto com algum curso de graduação da FURB, talvez um centro acadêmico, de repente, né? Em que esse centro acadêmico pode ser um centro acadêmico, ou pode ser uma liga, ou pode ser um grupo de voluntários de diversas fases do curso que se voluntarie para fazer parte desse sistema de apoio. E esses membros desse sistema de apoio, eles são responsáveis por diversas ações, né? Como acolher os colegas que apresentam, que apresentam dificuldade de socialização, auxiliar os alunos novos na adaptação junto aos demais, de forma a auxiliar na aproximação e no estabelecimento de novas amizades, aí do vínculo, né, da confiança, trazer para o coletivo, aproximar, incluir no grupo,
pensando lá que a saúde mental precisa ser vista de forma ampliada e o senso de pertencimento é uma das dimensões fundamentais para isso. Auxiliar os estudantes a estabelecer, né, esses vínculos de amizade, auxiliar aqueles que estão envolvidos aí em situações mais difíceis de adoecimento, encontrar formas, né, de superar essas situações e reiterar entre os próprios colegas valores que visem a promoção de saúde. Então, poderia ser um grupo em que um estudante que chega, seja calouro ou seja um estudante que já esteja cursando, existe lá o sistema de apoio do curso de medicina, por exemplo, que pode ou não estar vinculado a uma liga ou ao centro acadêmico. Um estudante que sente a necessidade de compartilhar o que está vivendo, entra em contato com esse sistema de apoio entre pares, e há, então, um voluntário que vai fazer a primeira escuta, um acolhimento desse estudante, que vai se sensibilizar com aquilo que ele está trazendo, e o grupo do sistema entre pares vai pensar a estratégia junto com esse estudante de auxiliá-lo naquilo que ele está trazendo, né? Seja na inclusão do próprio grupo, do curso, seja, né, na aproximação, no estabelecimento de um vínculo, de uma rede de apoio, seja sinalizando a importância de que ele procure um atendimento especializado, né, seja de informar sobre a dimensão da saúde mental. Então, a ideia é que esse sistema de apoio entre pares receba, né, uma espécie de formação dos professores, né, aí de como acolher, de como fazer essa primeira escuta sensível, né, porque quando a gente divide aquilo que a gente está sentindo com aqueles que estão dividindo a mesma fase da vida também que nós, eu acho que poderia ser um primeiro passo bem interessante, né? E vários estudos que a Luciene traz mostram a efetividade desse sistema de apoio, tanto em âmbito escolar quanto em outros contextos, e vai mostrando que ele pode ser muito eficaz, né? E que, na verdade, ele já vem sido desempenhado em outros países, como Canadá, Estados Unidos, em alguns países europeus também. Mas aqui a gente não fala muito sobre isso, que chegou um pouco tarde, e a Luciene vem publicando muito sobre essa proposta. Então, na verdade, com o tempo que eu tinha para falar, né, se eu fosse escolher falar das problemáticas, elas são inúmeras, diversas, né? Poderia ficar uma hora aqui só citando os inúmeros problemas que a gente tem na dimensão de saúde mental, mas eu escolhi trazer uma proposição, eu escolhi trazer uma ideia, eu escolhi trazer uma possibilidade, né? E eu penso isso já faz mais ou menos um ano, só que eu não tinha ainda com quem dividir e aconteceu o webinário. Acho que até meu tempo já tá indo. Então, eu fico muito à disposição do programa de saúde coletiva, eu fico à disposição da CAI, né? Independente do meu vínculo com a FURB, mas por ter me formado na FURB, por posteriormente me tornar professora da universidade, eu tenho um carinho imenso pela universidade, sou muito grata a ela pela minha formação, então eu estou à disposição de todos vocês para que a gente possa, de repente, pensar em implementar estratégias possíveis, de repente, com um curso piloto, né, ver como é que esse curso se desenvolve, quais são os resultados que a gente colhe do sistema de apoio entre pares, né, às vezes, ali num primeiro momento, esse sistema de apoio entre pares consegue desafogar, às vezes, algumas demandas da própria CAI, porque às vezes os próprios colegas, os próprios pares que estão sendo orientados pelos professores e ali com uma forma de tutoria, orientação e formação, eles já vão conseguir fazer um primeiro acolhimento, né? Já vão conseguir dar algumas orientações sobre quando perceber que é hora de procurar uma ajuda especializada, onde encontrar essa ajuda especializada na universidade, na rede de atenção ali em saúde ou de forma privada, né? Já vão com essa perspectiva de inserir esse acadêmico, puxar ele para os vínculos comunitários, dos vínculos do curso,
criar, inclusive, estratégias de vínculo e fortalecimento de vínculo no próprio curso, né? Então, encontros, rodas de conversa, né? Um piquenique ao ar livre, enfim, para que as pessoas possam se encontrar e fortalecendo essa sensação de pertencimento. Por quê? Eu acho que a nossa universidade, até arquitetonicamente, ela foi construída para ser um lugar de trânsito e não de sentar e trocar, né? Digo isso porque eu estudei na UFSC também no meu mestrado, e aí tem uma diferença bem grande, né, de como que é, assim, a estrutura física dos lugares. A gente sente quando é um lugar que é para você ficar e passar um tempo ali, ou quando é um lugar para você simplesmente transitar. E talvez seja isso também que a gente tem que pensar enquanto universidade, né? Criar dispositivos e espaços de encontro, de coletividade, de conversa, de aproximação. Porque eu acho que enquanto a universidade for vista só como esse lugar que a gente vai, com uma sobrecarga imensa de conteúdo, carga horária, e volta para casa, às vezes nem conhece nossos veteranos, nossos calouros, o pessoal dos outros semestres vai se esvaziando o sentido e o senso de pertencimento que vai ocasionar, consequentemente, no sofrimento, né? Então, acho que eu fico por aqui para respeitar o tempo dos meus colegas, né? Acho que encerrou. Bem rapidinho essa fala, bem desafiador falar sobre isso em tão pouco tempo, mas eu me coloco inteiramente à disposição do mestrado, da CAI, porque eu acredito que esse é meu compromisso enquanto psicóloga, né? A partir do momento que sou psicóloga, tenho um compromisso com a saúde mental da população, de forma geral, e eu estou à disposição para que a gente possa debater futuramente e pensar em estratégias mesmo para fortalecer, né, a saúde mental dos acadêmicos. É isso, muito obrigada. Obrigada, Ana, pela fala. Só para lembrar não, porque eu não dei o aviso antes, mas agora a gente tem mais participantes também, então por isso de deixar esse aviso para depois. Está no chat aí uma pesquisa de satisfação e também vai gerar o certificado de participação na sequência. Então a gente tem aí o desafio de responder uma pesquisa de satisfação para poder evidenciar essas questões todas. Eu gostaria agora de convidar o Ricardo para falar para a gente o que os acadêmicos andam falando, né? Como eles estão vendo essa situação toda. A palavra está contigo, Ricardo. Oi, tudo bem? Tá me dando para ouvir bem? Tá bom o áudio? Tá dando para te ouvir bem, sim. Boa noite. Boa noite. De novo, né? Meu nome é Ricardo, sou acadêmico da 7ª fase de medicina da FURB. Eu queria começar a minha fala, assim, fazendo uma pergunta para vocês, para refletir um pouco. Se vocês já pararam para pensar, assim, no peso que os acadêmicos carregam, assim, nas costas todos os dias, assim, sem perceber. E eu queria falar um pouquinho disso hoje, sobre a saúde mental, né, que é uma coisa que é muitas vezes esquecida no nosso curso. Porque todo mundo entra na faculdade, né, com aquele sonho, aquela ambição, e a gente acaba levando isso e mergulhando numa rotina frenética, né, que é a vida universitária. Então a gente entra na universidade querendo aprender, querendo crescer, querendo ser o melhor, melhor naquilo que a gente vai fazer, né, independente do nosso curso. Só que essa jornada, assim, da faculdade, ela vem com seus desafios, né? Aquela pressão para a gente conseguir se destacar, o estresse que é causado pela quantidade imensa de matéria, né? Principalmente agora que a gente estava falando antes do final do semestre, aquelas noites que a gente dorme muito mal para conseguir entregar um trabalho, aquele medo da gente reprovar naquela matéria que a gente não gosta, né? Esse, assim, é o nosso cotidiano do estudante universitário. E nessa tentativa, né, da gente conseguir seguir em frente, às vezes a gente pode acabar esquecendo que a gente é humano e que a gente também tem limite e que a gente não é perfeito, né? Em 2015 foi um ano bem marcante para mim, eu estava no segundo ano do ensino médio, eu já estava estudando para o vestibular naquela época. E quando eu estava estudando também tinha uma melhor amiga assim que estudava comigo, né, bem próxima de mim. E naquele ano eu perdi minha melhor amiga para o suicídio. Eu lembro que eu me culpei muito na época. Eu fiquei pensando, putz, como é que eu nunca percebi nenhum sinal disso antes, né? Como eu pude deixar isso acontecer? E foi nessa época assim que eu comecei a estudar sobre saúde mental. A dor de perder alguém assim tão próximo é indescritível, só quem passou por isso já sabe, principalmente de uma forma dessa. Mas isso me ensinou uma lição hoje que eu queria compartilhar com vocês.
de que a gente não pode subestimar esse peso que a gente carrega, né? Que nem a gente falou antes, a gente precisa falar sobre saúde mental e, acima de tudo, a gente também precisa buscar ajuda quando a gente precisa. Bom, depois de todo esse acontecimento, eu acabei entrando na faculdade alguns anos depois. Hoje eu estou no terceiro ano da faculdade e com um pouquinho de experiência ali do curso de medicina, que é um curso bem puxado, né, integral. Eu comecei a perceber alguns pontos, assim, de algumas coisas que afetam o psicológico dos estudantes universitários. O primeiro deles eu queria falar é a pressão que a gente tem para se destacar, né? A gente vive numa sociedade que ela valoriza o sucesso e a conquista. Eu diria até que às vezes hipervaloriza, né, esse sucesso. Os nossos pais, os professores, os amigos, eles encorajam a gente a sempre buscar o melhor, a buscar a excelência. Mas quando essa pressão ela se torna uma exigência constante, ela pode levar a gente a ansiedade, a sintomas de depressão e a baixa autoestima, né? Muitos estudantes, eles sentem que para a gente ser aceito, para a gente ser amado, a gente precisa se sobressair, precisa ser o melhor da turma, não apenas academicamente, né, mas em todos os aspectos da nossa vida. Isso pode gerar, assim, uma pressão insustentável na nossa vida. Bom, outra coisa, assim, também que eu queria falar é a nossa carga horária, né, carga de trabalho. Os estudantes universitários, às vezes, têm muito conteúdo, né? Muitas vezes, por exemplo, num curso de psicologia, num curso de direito, num curso de medicina, qualquer curso, você nunca vai conseguir aprender tudo que você precisa naquele período. Mesmo que a gente passe horas estudando, muitas vezes sacrificando nosso sono, a gente começa a se alimentar mal, às vezes a gente tira nosso tempo de lazer. Mesmo assim, às vezes a gente não consegue acompanhar esse ritmo, né? Esse ritmo que é bem frenético. E quando, pelo menos eu, quando não consigo acompanhar, eu começo a sentir que eu sou incapaz, que eu sou fracassado. Isso só vai gerando um ciclo, né? Você não consegue estudar porque se sente mal, e isso vai agravando a situação. Bom, outro ponto também que eu percebo que acaba afetando a nossa vida acadêmica também, que eu acho que isso é bem comum e bem importante, é o sedentarismo, né? A faculdade, às vezes a faculdade é aliada ao trabalho, né? Aquelas pessoas que precisam ter a faculdade e o trabalho para sustentar, acabam passando a maior parte do dia voltado para isso. Aí acaba que fica muito fácil da gente esquecer, né? Que a gente tem que fazer exercício físico. Acho que assim, eu nem preciso falar para vocês os efeitos negativos que o sedentarismo tem na saúde, o risco que tem as outras doenças, mas o que me preocupa mesmo, assim, hoje seria a ligação entre a inatividade física e a saúde mental de alguém, né? Por exemplo, se eu fosse perguntar aqui para algum de vocês hoje, se vocês conhecem alguém próximo que sofre ou já sofreu com a saúde mental, eu diria assim que 99% das pessoas iriam dizer que sim, né? Hoje em dia é muito comum. E isso é um grande problema hoje. Aqui no Brasil, né, uma pesquisa mostrou que quase 20% das pessoas com 16 anos ou mais, que é essa idade universitária, né, começa ali, 20% dessas pessoas ela tem sintomas de depressão e ansiedade. E fora isso, também tem muitas pessoas que, mesmo não tendo nenhum diagnóstico específico, elas também estão sofrendo psicologicamente, né? E eu fico pensando assim, como é que seria o mundo se a gente tivesse pouquíssimos problemas de saúde mental? Como seria se a gente pudesse reduzir drasticamente o número de pessoas que estão sofrendo? Eu acredito que a gente pode sim reduzir esse número de pessoas que estão sofrendo com a saúde mental. E eu acho que uma coisa muito simples que a gente pode fazer. Bom, uma coisa que eu penso é que a gente passa, às vezes, muito tempo preso na nossa mente e, às vezes, não no nosso corpo. Pensar não é necessariamente a solução para o nosso problema, né? Muitas vezes pensar é a causa, principalmente quando a gente fica preso num padrão de pensamento excessivo e padrão de pensamento ruminante, que é quando a gente tem aquele excesso de pensamentos. E esse excesso de pensamentos pode sim levar a um estresse psicológico, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, é a nova pandemia global, né? Que nem falou, depois da pandemia de Covid, tá vindo a pandemia de saúde mental. Então, o que que a gente pode fazer? Uma coisa muito simples que a gente pode fazer é se exercitar. Porque vocês sabem, né? Quando a gente se move fisicamente, isso muda absolutamente tudo no nosso cérebro, né? Eu quero dizer a nossa relação com o mundo. Quando a gente faz exercício, acontecem muitos processos bioquímicos no nosso cérebro. A primeira coisa que acontece quando a gente começa a se mover é que o nosso sistema nervoso, ele reconhece isso como uma espécie de estresse e ele desencadeia aquele mecanismo de luta ou fuga, né, no nosso cérebro. E para proteger, o nosso cérebro, ele libera uma substância química que é uma proteína chamada de fator neurotrófico derivado do cérebro.
que se chama BDNF, né? Que é um nome chique aí pro BDNF. O BDNF ele é uma das substâncias hoje que está sendo mais estudada dentro da área da psiquiatria, e ele prepara e protege o cérebro e desempenha um papel fundamental na criação de novos neurônios, né? Até pouco tempo atrás, a gente achava que a criação de novos neurônios era algo impossível, né? E a gente chama isso hoje de neuroplasticidade, que é conseguir fazer conexões novas, né? Novas sinapses. Hoje, os tratamentos mais novos na psiquiatria são baseados nessa neuroplasticidade, uma tentativa da gente conseguir recriar essas conexões neurais e abandonar aquelas crenças negativas que a gente tem sobre nós mesmos, que é hoje o que estão tentando fazer com a psilocibina, e que fica principalmente na área do hipocampo do cérebro, né? Bom, além do BDNF, né, quando a gente faz exercício físico, a gente também tem outras substâncias químicas que são liberadas, né, que são as endorfinas. Provavelmente vocês estão mais familiarizados com essas, né? As endorfinas, elas são atribuídas àquela sensação de euforia que a gente tem depois de fazer algum exercício físico. Então, basicamente, né, a combinação química do BDNF com a endorfina que explica por que que a gente se sente melhor depois que a gente se move fisicamente, né? Mas como isso se manifesta no mundo real? Como a gente experimenta isso? Bem, o movimento físico a curto prazo, ele muda imediatamente o nosso estado, ele melhora o nosso humor e ele libera o acúmulo de estresse no nosso sistema nervoso, né? E a longo prazo também já foi visto que o movimento físico, ele muda a estrutura do nosso cérebro, ele atua como se fosse uma substância capaz de fazer essa neuroplasticidade que eu falei. Bom, além do exercício físico, né, outro ponto que eu acho que também está afetando muito a saúde das pessoas no ambiente universitário é o uso e o abuso de substâncias, né, como uma forma de lidar com o estresse. Enquanto a gente está passando por essa fase emocionante e desafiadora das nossas vidas, tá dando para ouvir bem? Ah, tá. Tem uma mensagem que tá falando então do abuso de substâncias, né, que muitas vezes a gente usa como uma forma de lidar com o estresse, né? Que a gente vem nessa fase da universitária que turbilhão de emoções, muita responsabilidade, e com essas responsabilidades também vem a ansiedade, né? Aquela pressão acadêmica, a busca pelo sucesso, a gente tentando equilibrar a vida social, a vida pessoal, os estudos, tudo isso junto às vezes pode ser esmagador, né, pra gente. E é nesse contexto, assim, que eu vejo que muitas pessoas acabam buscando refúgio nessas substâncias, assim, que dão um alívio rápido para a ansiedade. E a principal hoje que eu vejo é o uso da nicotina, né? Hoje a gente tem o cigarro eletrônico, eu vejo muito mais o cigarro eletrônico, o pod, do que o próprio cigarro, né? Como era antigamente. E sim, a nicotina do cigarro eletrônico, ela atua como ansiolítico, só que o que acontece, né? A nicotina, ela tem uma meia-vida muito curta. E ao contrário dos remédios que realmente combatem a ansiedade, como por exemplo, fosse pegar um estalopram, o efeito dele duraria o dia inteiro. Só que o efeito da nicotina ele é muito rápido. Ele estimula a liberação dos neurotransmissores, né, que vão aliviar só temporariamente os sintomas. Mas aí o preço que a gente paga, né, por esse alívio rápido, ele é muito grande, porque ele acaba gerando um ciclo vicioso. Você usa a substância, melhora um pouco a sua ansiedade, daqui a um pouco tempo você quer usar de novo, aí você usa o cigarro eletrônico e isso piora a sua ansiedade de novo, né? E a nicotina ela não só vicia o nosso corpo, mas ela também prejudica a nossa saúde mental, né, num longo período. Ela desequilibra o nível de dopamina, serotonina, neurotransmissores como o GABA e o glutamato, e vão acabar desregulando o nosso humor e o nosso bem-estar emocional. Bom, fora a questão do uso de substâncias, outra coisa que eu também vejo no ambiente universitário, que muita gente comenta, é a questão financeira, né? Muitos estudantes, eles são obrigados a trabalhar para pagar seus estudos, eles não têm o apoio financeiro dos pais ou de algum parente. E isso acaba gerando uma pressão extra, né? Que já tem uma rotina exaustiva e ainda acaba tendo que trabalhar mais 8 horas por dia, ainda tendo que estudar para a prova em cima. Outra coisa também é os estudantes que dependem de bolsa, né? Por exemplo, eu vejo muito no curso de medicina, como é um curso integral, a gente não sobra muito tempo para trabalhar. E então, muitos estudantes que às vezes não têm a condição financeira de pagar os hoje quase 8 mil reais de bolsa, tem muito medo de perder essa bolsa. É um medo muito comum assim dentro do curso. Porque às vezes você estuda o semestre inteiro e pensa, putz, e se eu não conseguir pagar no próximo? E se eu não conseguir me formar? Então isso eu vejo também que é um problema bem frequente que a gente vê no meio universitário, né? Bom, outra questão também que eu penso é a questão da solidão, assim.
embora a universidade, né, seja um ambiente muito social, muitas festas, vejo que, embora tudo isso, muita gente ainda se sente sozinha, né? Muitas pessoas, elas podem estar longe de casa, vêm de outra cidade, vêm para Blumenau, vêm de outro estado para Blumenau só para estudar. Aí fica sem os familiares, fica sem aqueles amigos de infância, né? Então, não é nada incomum, assim, nos consultórios de psiquiatria que a gente atende no curso, a gente ouvir dos estudantes esse sentimento de uma saudade intensa de casa, ou o sentimento de estar deslocado em meio a uma multidão universitária. E isso também, assim, pode levar a sentimentos de isolamento e depressão. Bom, por último, outro fator também que eu queria falar é sobre a incerteza do futuro, né? Hoje em dia parece que está cada vez mais incerto, assim, como vai ser o futuro das profissões. Mas eu acho que isso é um fator crucial, assim, na saúde mental dos estudantes universitários, né? Porque muitas vezes a gente entra na faculdade com uma idealização, assim, da nossa profissão do futuro. Ah, eu vou ser juiz, ah, eu vou ser o maior médico do Brasil. Aí a gente vai, durante o curso, vai vendo que a realidade não é bem assim, e a pessoa começa a se perguntar, né? E depois da faculdade, o que que vem? Será que eu vou conseguir um bom emprego? Será que eu vou ser bem-sucedido? Será que eu vou ser feliz? Né? São essas perguntas que ficam pairando assim sobre a nossa cabeça, como se fosse tipo uma nuvem escura de incerteza e que acabam aumentando a nossa ansiedade, né? E o nosso medo com esse futuro. Bom, e todos esses fatores, né, que eu falei agora são bem difíceis de lidar. Por isso que o essencial hoje é procurar ajuda, seja de amigos, familiares, conselheiros, psicólogos, né? A FURB conta com o serviço da CAI. E além do serviço da CAI, né, a gente também tem o GAEP. O GAEP é um grupo de apoio psicológico que a gente tem na FURB, que ele conta com médicos psiquiatras do próprio curso que eles atendem todos os estudantes da FURB de maneira gratuita. E são recursos super valiosos que a gente deve utilizar, né? Além disso, também a gente tem o CVV, o Centro de Valorização da Vida, né? Funciona 24 horas, número 188. E é importante lembrar que não tem vergonha da gente se sentir sobrecarregado. Eu mesmo me sinto sobrecarregado muitas vezes durante o semestre. E não tem problema nenhum a gente ter que lutar com a nossa saúde mental, né? Cada um de nós tem as nossas lutas, e a força da nossa luta tá saber em reconhecer o nosso estado e procurar a maneira de superar aquilo, né? Porque buscar ajuda nunca foi, nunca vai ser um sinal de fraqueza, mas eu imagino que seja um sinal de força, né? Se procurar ajuda. É um ato de coragem e de amor próprio, né? Refletir um pouco sobre isso, né? Quando eu perdi minha amiga, foi uma das coisas mais difíceis que eu já tive que enfrentar, mas a dor da perda dela me inspirou a lutar pela saúde mental, me inspirou até aqui hoje. E se a minha história, se a minha história dela puderem trazer um pouco de luz sobre a importância da saúde mental aqui para os universitários hoje, então eu acho que nada disso vai ter sido em vão, né? Então, eu queria repetir a minha pergunta inicial, né? Se vocês já pararam para pensar no peso que a gente carrega todos os dias sem a gente perceber. E se a resposta for sim, se você já percebeu isso, saiba que você não está sozinho, tem muita gente no curso que também se sente assim. E se a resposta for não, é a hora da gente começar a pensar, prestar um pouco de atenção nisso. Acho que seria isso. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Eu acho que todos nós temos vários pesos aí, né? E pelo menos pensar já é algo importante. De novo, vou agora sim lembrar realmente, né? Tem aí no chat o link da pesquisa de satisfação que também vai depois aí gerar o certificado. E agora eu gostaria de convidar então a Amanda para trazer a fala dela voltado para o que a universidade onde a gente está inserido está fazendo e quais são as possibilidades aí para se poder se trabalhar esse tema, como que a CAI vê isso, né? E o que é que ela está fazendo, o que dá para fazer. A palavra está toda contigo, Amanda. Boa noite a todos. Então, fico feliz de estar compondo a mesa com o Ricardo e com a Ana, que trouxeram pontos muito importantes, e com certeza a minha fala vai vir ao encontro do que vocês trouxeram, e os convites foram aceitos, Ana. Mais para frente a gente conversa mais sobre a tua ideia, sobre a tua proposta. Então, agradecer ao convite do mestrado em saúde coletiva. Então, meu nome é Amanda, sou psicóloga da CAI, como a Mimir já contou antes. O que eu queria comentar com vocês é que esse meu lugar de psicóloga da CAI veio há mais ou menos um mês e meio.
Então, eu estou nesse período que eu assumi meu cargo e é um momento que eu tenho observado as demandas da CAI. A nossa equipe está num período de transição e, juntamente com a equipe anterior, a gente tem pensado novas propostas e novas possibilidades para a saúde mental dos universitários. Antes do convite para esse webinar, a gente já vinha debatendo nas nossas reuniões de equipe que os atendimentos individuais não iam ser uma possibilidade, que não iam dar conta desse fenômeno que vem se apresentando. Então, a gente tem observado e pensado em estratégias juntos de como atuar nesse sentido da saúde mental dos universitários. Então, esse é meu lugar, de uma psicóloga que entrou há 1 mês e meio na universidade, que está observando os fenômenos e pensando novas propostas. Primeiro de tudo, eu vou contextualizar a CAI. Então, a CAI é a sigla de Coordenadoria de Assuntos Estudantis. É um serviço da nossa universidade que está aqui no campus 1 da FURB, na sala A101, ao lado da praça de atendimento aos estudantes. A gente funciona no turno matutino, vespertino e noturno. Então, a qualquer momento que você precisar de acolhimento ou atendimento, vai ter um profissional, pelo menos a equipe administrativa, para orientar os estudantes, os acadêmicos. A nossa equipe é composta hoje por 3 psicólogos, 4 assistentes sociais, 1 psicopedagoga, 6 intérpretes de Libras, e as intérpretes de Libras que fazem o acompanhamento das aulas para os alunos surdos, 2 profissionais de apoio. Essas profissionais, elas oferecem apoio aos estudantes que necessitam de ajuda na locomoção, na higiene ou na alimentação. E nós temos também a nossa equipe administrativa, que é formada por 5 servidores. Para além disso, nós temos uma professora de psiquiatria da FURB, que tem um projeto de extensão aqui na CAI, e ela faz atendimento em 4 horas semanais para os alunos que nós encaminhamos. Então, os alunos que a gente percebe que estão com comprometimento, com sofrimento psíquico mais intenso, são encaminhados ao atendimento da psiquiatra. E nós também temos o NINC, que é o Núcleo de Inclusão da CAI. O NINC, ele é formado por todos os membros da CAI, todos esses profissionais que eu citei com vocês, e também por uma professora do Departamento de Fisioterapia e um professor do Departamento de Psicologia. O NINC pensa em ações de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência dentro da universidade. Falado sobre a nossa equipe, contextualizado, eu vou falar um pouquinho agora o que a CAI realiza. Tem muitas ações que são envolvidas aqui no nosso setor, então eu vou falar meio por cima para tentar abranger o máximo possível do que faz a CAI, porque aí já responde um pouquinho da demanda da Nemir, né? O que a FURB propõe nesse quesito de saúde mental, o que é possível? Então, a CAI realiza ações de acolhimento psicossocial, muitas vezes interprofissionais, com psicólogos e assistentes sociais, e em conjunto com a psicopedagoga. Depois vou falar mais um pouquinho sobre o acolhimento psicológico em si, como que está funcionando. A CAI também faz o acolhimento aos estudantes com deficiência, então no início de cada semestre tem esse acolhimento de todos os estudantes que se identificam como pessoas com deficiência no ato da matrícula. A gente faz esse acolhimento interprofissional para ver sobre as questões de acessibilidade, sobre adaptações necessárias para a inclusão e permanência desse acadêmico. Hoje, nós temos cerca de 140 acadêmicos com deficiência ou com transtorno de aprendizagem dentro da nossa universidade. E, diante da demanda, a gente faz todo o acompanhamento desses acadêmicos durante o seu percurso na graduação, em especial junto com a AE. O AE é o nosso atendimento educacional especializado a estudantes com deficiência e estudantes com altas habilidades, que ele é dirigido principalmente com a psicopedagoga, que é especializada nessa demanda. Quando há necessidade, também atuam psicólogos e profissionais de serviço social junto com esse atendimento. Fazemos também interlocuções e encaminhamentos à rede de saúde e rede socioassistencial, então articulação com o serviço de psicologia da FURB, articulação com os CAPs, com os CRAS, quando necessário, e às vezes com rede de saúde e rede socioassistencial de outros municípios, né? Visto que a gente tem muitos estudantes aqui da universidade que moram em regiões vizinhas, cidades vizinhas, então a gente às vezes tem que fazer essa articulação
com a equipe de outra cidade. Quando tem alguma demanda específica com o curso, ou algumas questões de conflito com professores, entre colegas, a gente também consegue fazer essa articulação. A gente pretende fazer essa articulação com os coordenadores de curso, com os professores, com os colegas, para promover a inclusão, a permanência e o sucesso acadêmico. A CAI, hoje, gerencia e distribui todas as nossas bolsas do UniEdu. O UniEdu, então, programa do Estado de Santa Catarina, fundamentado no artigo 170 e 171 da Constituição, que é um pouquinho do que o Ricardo tinha falando desse programa de bolsas da universidade, né? Esse ano, a FURB recebeu 29 milhões de reais para distribuição de bolsas pelo UniEdu. Hoje, são quase 2.200 acadêmicos da nossa universidade que só estão aqui por causa das bolsas do UniEdu. A CAI é que gerencia todo esse processo seletivo, de distribuição de bolsas e de repasse do benefício. Além disso, a CAI também faz todo o processo seletivo do CrediFurb, que é o programa mantido com recursos internos da universidade, destinado a financiar até 50% da mensalidade do estudante, para aqueles que não têm condições de bancar a mensalidade integral. A CAI que faz todo esse processo seletivo. E também outras informações gerais sobre bolsas. Basicamente, isso é um pouco das atribuições da CAI. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a saúde mental, né? O que eu tenho percebido da saúde mental dos acadêmicos nesse meu 1 mês e meio de experiência e o que os meus colegas que já estão há mais tempo aqui na coordenadoria também percebem. Quando a gente entrou mês passado, a gente fez um levantamento. O que os acadêmicos da FURB estavam procurando no serviço de psicologia da CAI, né? Por que eles chegavam até nós? Primeiro, eu quero contextualizar que tem 2 formas deles chegarem até a gente. O primeiro é via demanda espontânea. Então, eles souberam que a CAI existe, eles ouviram aqui no webinar e mandaram mensagem, um colega avisou e eles mandaram mensagem. Então, é a demanda espontânea. E alguns coordenadores de curso também encaminham estudantes quando eles percebem alguma dificuldade, algum sofrimento psicológico, e encaminham esses estudantes também para nós. Então, a gente tem essas 2 formas de acesso, demanda espontânea ou encaminhamento. Ao total, desde julho de 2021 até maio de 2023, a gente tem registrado cerca de 224 buscas por atendimento psicológico. Dessas 224, a gente mapeou quais eram as maiores incidências, né, das demandas, das pessoas que falavam por que estavam procurando esse serviço de psicologia. Então, hoje, a nossa maior demanda, que é o que a Ana e o Ricardo tinham comentado, são sintomas de ansiedade. Essa sensação de ansiedade, não necessariamente o transtorno de ansiedade ou com um diagnóstico fechado, né? Eles nos procuram por causa dessa sensação de ansiedade. Dos 224 registros, 60 dizem respeito a essa sintomatologia. 25 estudantes nos procuraram por questões relacionadas ao estresse. 22 nos procuraram com questões relacionadas ao relacionamento e à interação social. 18 nos procuraram por questões relacionadas à sensação de depressão, aos sentimentos relacionados à depressão. 17 nos procuraram por rendimento acadêmico e 16 com sobrecarga acadêmica. Então, esses dados vão ao encontro do que o Ricardo tinha nos contextualizado, né? Do que ele sente quanto acadêmico, do que ele percebe nos colegas dele também. Dessas demandas, a maioria, ansiedade, depressão, são questões que não necessariamente estão envolvidos só com o contexto acadêmico, mas que repercutem muito fortemente nesse cenário, até no próprio rendimento dos estudantes. Então, para além dessas demandas que a gente coloca, eu também queria falar um pouquinho do perfil do acadêmico da FURB, que a gente tem percebido. Muitos desses acadêmicos são trabalhadores e por isso que nós temos a maioria dos cursos ocorrendo no turno noturno. Então, a maioria dos nossos estudantes são trabalhadores e conciliar uma rotina agitada de trabalho e estudo junto ao estilo de vida ativo, ações de autocuidado, de cuidado em saúde mental, pode ser muito desafiador. E isso é
um dado importante que possivelmente está adoecendo os nossos acadêmicos. Nós também vemos muitos estudantes em vulnerabilidade social. Comentam muito que antigamente a FURB, por ser uma universidade pública, mas paga, tinha um perfil elitista de pessoas de classe média alta. Hoje a gente percebe muitos estudantes em condição de vulnerabilidade social, com dificuldades econômicas, que dependem das bolsas, dos programas de financiamento da FURB para conseguir vivenciar a universidade. E a gente sabe que quando uma pessoa está com o seu direito violado, qualquer que seja, a saúde mental dela também vai estar em jogo. Então, nem necessariamente por causa da universidade, mas sim por causa das condições de vida que essa pessoa está sendo submetida ao contexto dela. Nós percebemos muitos estudantes também com rede de apoio restrita. Então, uma rede escassa no município de Blumenau, muitos porque se mudaram para fazer a universidade, estão aqui morando sozinhos. Outros por dificuldade de convivência entre os pares, né, entre os alunos. E o que eu tenho visto também, complementando nos meus atendimentos, é que tem alunos que chegam aqui e não conseguem relaxar. Eles falam comigo tensos, eles estão nervosos quando comentam sobre as notas, sobre a graduação. Isso me faz pensar que a FURB, para muitos, virou um lugar de tensão, um lugar de nervosismo, e não um lugar de interação social, um lugar de trocas, um lugar de apoio. É um lugar que eu estou sempre no estado de tensão, né, de alerta, porque algo pode acontecer. Pensando nisso tudo, nessas questões do perfil acadêmico, a gente ainda tem outra questão, que é o serviço de psicologia da CAI especificamente. Hoje, nessa semana, nós temos 65 alunos aguardando na nossa fila de espera, aguardando pelo menos um acolhimento inicial, um contato inicial com psicologia. Tirando esses 65 alunos, nós temos 42 estudantes que estão sendo acompanhados, que estão ativos no serviço de psicologia da CAI e que estão aguardando encaminhamentos. Então, diante dessa demanda para o nosso atendimento em psicologia, da nossa fila de espera, desse perfil dos acadêmicos que eu trouxe para vocês, é muito difícil não pensar, meu Deus, e agora, né? Para onde que vamos, o que faremos? A gente traz aqui algumas questões do nosso atendimento de psicologia, que a nossa proposta é fazer o acolhimento psicológico. O acolhimento psicológico é um atendimento breve e pontual. Não existe na psicologia escolar um atendimento clínico, um atendimento em psicoterapia. E a gente percebe que, às vezes, muitos acadêmicos chegam até nós com essa expectativa, procurando um atendimento clínico, um atendimento a longo prazo. O nosso lugar aqui da CAI, enquanto psicólogos, é acolher o estudante naquele momento em que ele precisa, auxiliar no tratamento, a lidar com algumas questões, algumas estratégias, mas encaminhá-los, caso for preciso, uma psicoterapia ou um acolhimento em psicologia mais prolongado. E isso é um problema, a gente vê muito essa confusão entre acolhimento psicológico do contexto familiar, escolar e a psicoterapia. Outro problema também que a gente percebe aqui na CAI são as faltas não justificadas. Então, os atendimentos costumam ter muitas faltas. Segunda e terça eu tinha 6 agendamentos, 6 atendimentos agendados, e desses 6, 3 faltaram, metade faltaram. E era o espaço que eu poderia ter para acolher um outro estudante, uma outra pessoa que esteja em sofrimento. Então, nós temos a falta não justificada, essa confusão entre psicoterapia e acolhimento psicológico, e a gente tem o nosso problema da fila de espera, né? O problema do estudante é agora, é hoje que ele está com alguma questão com algum professor, que está com alguma dúvida sobre o rendimento escolar, com conflitos na sala de aula, com questionamentos sobre, será que eu sou autista, será que eu tenho TDAH, no agora. Jogar essas pessoas para uma fila de espera não parece ser o mais aconselhável, né? Então, aqui, para finalizar a minha fala, eu trago um pouquinho das soluções. O que a gente tem pensado aqui na CAI? O acolhimento psicológico individual provavelmente vai ser mantido, mas a gente sabe que ele não vai sustentar. Se os 8.000 acadêmicos da FURB, da graduação e da pós-graduação nos procurarem, vai ser impossível acabar com essa lista de espera. Então, já tem algumas
propostas sendo feitas dentro da universidade. O Ricardo comentou do GAEP, por exemplo, né, que é o Grupo de Apoio Educacional e Psicológico do curso de Medicina. Esse GAEP é composto por psicólogos e psiquiatras. Ele agora está prestando atendimento específico ao estudante de medicina, está dentro do PPC do curso e tem uma resolução própria. Nós temos também o Programa de Acolhimento aos Estudantes, que tem sido promovido pelo pessoal lá do CCT, do Centro de Ciências Tecnológicas. Eles têm essa iniciativa de acolher os estudantes que estão com algumas questões e fazer os encaminhamentos. Então, tem coisas sendo feitas na universidade. Agora a Ana colocou na nossa pulguinha atrás da orelha essa possibilidade do sistema de apoio entre pares, também é uma possibilidade. E nós, da CAI, estamos pensando para lançar semestre que vem, diante da impossibilidade de atender individualmente as demandas, em grupos de apoio. Grupos de acolhimento permanentes e abertos para toda a comunidade acadêmica, que seja um lugar de relaxamento, um lugar de troca de experiências, de amizade, de interação social, um lugar que a gente possa falar sobre a nossa saúde mental e também ser ouvido. A gente pensa que, às vezes, esse grupo, esse espaço coletivo, pode ser uma possibilidade daquele estudante que eu comentei antes, que sempre está nervoso dentro da universidade, poder relaxar, poder ver que a FURB tem outras possibilidades e que pode ser um lugar de prazer, de interação e de trocas positivas. Falando tudo isso, né, como chegar até nós na CAI, né? Poxa, eu ouvi sobre a CAI e agora eu quero receber algum atendimento, quero me informar mais sobre bolsas, como que chegamos até aqui? Então, nós temos o nosso WhatsApp da CAI, depois eu vou escrever aqui no chat, que é o 47-3321-0307. Dá para mandar mensagem lá e eles vão fazer essa orientação. Ou vocês podem também comparecer ao nosso setor para orientação. Sala 101, no campus 1. Na manhã, tarde e noite, sempre vai ter pelo menos alguém da equipe administrativa que vai fazer esse encaminhamento e essa condução para o setor adequado para conseguir solucionar ou minimamente encaminhar as suas demandas. Concluo, então, a minha fala nesse sentido. Muito obrigada, Amanda. Eu acho que contribuiu e, assim, se manifestar, ela levantou a mãozinha aí, que a Ana quer trazer para a gente. Seu microfone está fechado, né? Ah, obrigada. Não, obrigada. Eu queria lembrar também do serviço de psicologia da FURB, né, que a gente orienta o estágio lá também, né, os estágios finais do curso de psicologia. Então, às vezes, a gente recebe encaminhamentos da CAI, e aí a gente tenta priorizar também os estudantes da universidade, né. E aí eu queria direcionar mais, assim, a minha fala agora ao Ricardo, né, queria dizer que eu sinto muito pela tua experiência, né, Ricardo, pelo que você passou na tua adolescência, quero dizer que sinto muito, me sensibilizo com a tua dor e que bom que, de certa forma, a tua dor serviu de impulso para o teu caminhar acadêmico e que possa seguir assim. E a pergunta que tu fez me provocou bastante, porque ela vem muito de encontro com o que eu penso da forma como eu tento me construir enquanto professora, né? E eu acho que para falar de saúde mental na universidade, a gente também tem que repensar o lugar do professor, né, e dos departamentos em si, né, porque eu particularmente tenho uma visão de que a educação, ela não precisa ser sofrida, e eu falo isso muito em sala de aula para os meus alunos. Eu não acredito numa educação que causa dor, eu não acredito na educação pelo medo, eu não acredito na educação pelo pânico, eu não acredito na educação que se constrói dessa maneira. Eu acredito que a educação, ela deve ser um espaço de construção coletiva, de respeito às diferenças, cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas particularidades, uma escuta atenta, acolhedora, né? Eu acredito que o espaço acadêmico, ele tem que ser um espaço de prazer, de promover, né, uma autonomia, de promover uma construção de saber.
E eu, enquanto professora, vou me construindo, assim, no curso, assim, junto com os meus estudantes, né, nas turmas. Então, vai de repensar as avaliações, vai de repensar os prazos avaliativos, vai de repensar a maneira como a gente vai colocar o nosso conteúdo, né? Quando eu entro numa turma, eu sempre penso que muito provavelmente ali vão ter muitos estudantes que trabalham, como foi mencionado aqui pela Amanda, né, que é a realidade da maioria dos nossos estudantes, que ou vão para aula de manhã ou vão à noite, trabalham, estudantes que são mães, e estudantes que são donas de casa, que têm responsabilidades imensas. Então, eu também não posso, enquanto professora, negligenciar essa realidade, jogar, por exemplo, um livro para ser lido de uma semana para outra, um artigo de hoje para amanhã, né? Eu preciso ter esse olhar de que eu preciso organizar a minha aula de maneira que as pessoas possam ter um acesso, como elas podem, né, ao conteúdo, né? E aí a gente precisa repensar o nosso fazer enquanto professor. Então, assim, acho que essa discussão tem que ser levantada, né? Porque vai implicar também os professores a repensarem o seu lugar. Também não acredito num lugar hierárquico entre professor e aluno, apesar de, sim, obviamente, ter que existir um respeito, né? E mútuo, não só por parte do aluno, do quanto professor, mas vice-versa também. Mas acho que o conhecimento, ele se constrói coletivamente, né? Então, assim, eu acho que para falar de saúde mental na universidade, a gente tem que repensar muito nossos métodos avaliativos, a forma como a gente coloca nosso conteúdo, né? Como o Ricardo apontou aí as dificuldades, né? Na relação dessa carga horária e da quantidade de conteúdo, a gente precisa repensar isso enquanto docentes, né? É inevitável, porque a gente pode criar o melhor sistema de apoio entre pares do mundo na nossa universidade, ser uma referência, né, em relação a isso, mas enquanto também os docentes, né, os cursos não olharem para a sua prática profissional e não haver também uma transformação nesse sentido, vai ficar difícil, né? Então a gente precisa todo mundo se implicar nisso como um projeto coletivo mesmo, né? Então a tua pergunta me provocou muito, né, Ricardo? Eu queria te trazer, assim, que enquanto professora, eu trago para mim essa responsabilidade, essa preocupação, porque eu acho que ela não dá para a gente vir para uma universidade como é a FURB, né? E aí entender o perfil dos nossos estudantes é fundamental e achar que a gente pode operar nessa lógica de decore isso até semana que vem, decore isso até sexta-feira, leia 100 páginas até daqui a 2 semanas e achar que vai dar, porque não vai dar. São estudantes trabalhadores que pegam ônibus, transporte público, que tem filhos, que tem a casa, que tem as contas, então a gente precisa estar sensível a esse público, né? Então, queria deixar isso assim, né, como uma reflexão, a gente também precisa rever a nossa prática enquanto docente, né? E era só isso mesmo. Ricardo, quer colocar alguma coisa? Só queria comentar, né? Gostei muito ali da fala da Amanda, quando ela disse que hoje a universidade não é um lugar de tensão, né? Isso me lembrou muito da época que eu ia pro cursinho, eu me sentia muito bem acolhido, os professores vinham, conversavam. Aí eu entrei na faculdade, é tipo um mundo completamente diferente, né? Os professores, assim, em geral, não ligam muito pro que você faz, passa um trabalho, ele só quer que seja feito, não vai importar quantas horas você vai levar, não importa que você chegou na FURB 7 da manhã e você vai sair 9 da noite. Tudo isso o professor, na maioria das vezes, não leva em conta, né? E isso acaba gerando uma sobrecarga muito grande, assim. Eu vejo meus colegas universitários, assim, que nem eu falei, final de curso é uma verdadeira loucura, assim, gente dormindo 3 horas por noite, gente não dormindo nada, gente tendo crise de ansiedade, crise de pânico no meio, entre as aulas, assim, isso é super comum, assim, sabe? E parabenizar o trabalho da Kai também. Acho que é um trabalho incrível. Eu até estava conversando com a doutora Ângela. A doutora Ângela trabalha no GAEP,
uma alternativa que a gente estava buscando era dos próprios residentes de psiquiatria, né, de Blumenau, começarem a atender os estudantes, né, não só da medicina, mas do curso inteiro. Porque assim como a psicologia também está com essa fila de espera bem grande, a psiquiatria também está. E não são muitos os médicos hoje que têm esse objetivo de atender para um estudante universitário, né, principalmente na universidade, porque a remuneração acaba não sendo tão atrativa, né? Então, esse seria um serviço bem importante, que leva também a pensar nesse projeto que a Ana citou. Eu achei um projeto super interessante. Até quando você falou, veio na minha cabeça que criaram agora a Rede Comuns, né? Que também tá vindo conversar com. É minha, eu faço parte, sou uma das psicólogas fundadoras também da Ah, comunidade. sabia disso. Eu fui na palestra de inauguração, achei sensacional assim, a ideia de vocês e me lembrou disso muito do teu Inclusive, projeto. camiseta aqui, mas não dá para ver. Pensei em fazer um merchanzinho, mas não dá para ver. Eu quero uma camiseta dessa também. E a Comuns também está de portas abertas para cá e para parcerias possíveis. A gente também se apresentou para a reitoria, então a gente está à disposição da universidade. E a Liga de Saúde Mental também, de portas super abertas. Inclusive, se a Comuns quiser fazer algum evento conjunto, a gente super topa. Com certeza, vai ser lindo. A gente topa assim. A gente acabou criando um grupo para organizar aqui o webinário, né, entre os participantes, mas acho que ele pode virar um grupo aí para a gente organizar futuras ações coletivas. E a gente tá muito dentro, eu pelo menos sou muito implicada com isso, então podem contar comigo. Amanda, tu quer trazer alguma coisa? Isso, eu queria só colocar duas coisinhas, o que eles tinham comentado e que a Ana comentou também dessa questão dos professores, da relação com o aluno, das exigências e cobranças, é que a gente também tem essa percepção que se a gente ficar no atendimento individual ao estudante, isso vai nos sobrecarregar e a gente não vai conseguir atuar, às vezes, em outros setores da universidade que também estão causando esse sofrimento em saúde mental. Então, atuar com os professores, com os gestores, com quem está atendendo os estudantes na universidade, os administrativos, também é uma função da psicologia escolar, né? Atender todos os envolvidos nesse contexto. E às vezes falta perna, porque a gente está olhando o indivíduo, né? O atendimento individual. E também para a Ana, eu já queria deixar o convite para ela vir participar de um dia da nossa reunião de equipe da CAI. Já tem o teu número, a gente pode entrar em contato, ver um dia que é possível para ti, para a gente ir pensando melhor nesse sistema de apoio entre pares. Já estou até pensando em cursos que poderiam ser o nosso piloto, tem alguns aqui na minha cabeça já borbulhando. E o Lismin também, se quiser participar desse local, dessa fala, acho que é daqui para a gente pensar em coisas que podem auxiliar nesse problemão que a gente acabou de comentar na nossa fala. Então, pessoal, assim, antes de tudo, né, muito, muito obrigado a vocês três por concordarem e aceitarem o convite. O PPG tem muito a agradecer a vocês. A gente tem aí no chat vários elogios, a questão que foram levantadas da cobrança dos professores, a questão do ambiente acadêmico, e acho que tem uma palavra que ela é comum, embora talvez vocês não tenham falado aqui, mas ela é comum na fala de vocês três e que pipoca na cabeça da gente o tempo inteiro, que é uma coisa chamada acolhimento, né? E aí, independente de ser o termo técnico de acolhimento que a Amanda trouxe da diferença da psicoterapia, o acolhimento só aquele momento mais breve, mas sim aquele acolhimento de quando a gente chega, né? O Ricardo bem lembrou aí a questão da solidão dos alunos, como a gente se sente só ali dentro quando chega na universidade, até porque a gente está em fases de mudança. A Ana também trouxe essa questão aí do aumento de consumo de Zolpidem, né? Que a Ana trouxe lá no início. A Amanda, da questão da fila de espera, e aí vamos pensar que talvez todo mundo está querendo aí um colo, né? Trazendo para a questão do acolhimento. Todo mundo está pedindo
um colo de alguma forma, um colo de ajuda, um colo de escuta, seja o acolhimento que a gente precisa. E é extremamente desafiador mesmo, né? Como que a gente vai fazer isso tudo? Como que a gente vai dar colo? Como a gente vai acolher? Como que a gente vai vai enfrentar esse desafio de preparar esse acadêmico para o mercado de trabalho? Esse mercado de trabalho, como vai absorver essas pessoas depois? O Ricardo bem trouxe ali, né, a preocupação, o que vai ser de mim depois que eu me formar, onde eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar. Enfim, eu acho que esse webinário trouxe várias perguntas para serem respondidas, né, e não uma resposta pronta para algo que não existe, pelo menos a curto prazo, uma resposta pronta ou uma solução para amanhã, né? Bom seria se a gente tivesse soluções rápidas, mas que também fossem eficientes a longo prazo, e a gente não tem isso e a gente precisa pensar nisso. De novo, enquanto acadêmica do curso de mestrado em saúde coletiva da FURB, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês. Eu acho que a gente tem aí um trabalho imenso daqui para frente com essa provocação que a gente trouxe e colocou aí para o público ver, e agora a gente também tem o compromisso de continuar divulgando esse tipo de coisa pela frente. Tá bom? Eu acho que muito, muito obrigada. Gostaria de agradecer a todos que estão presentes aí, a colaboração de vocês. Infelizmente, como a gente já está passando bastante do tempo, não vai dar para abrir muito para perguntas, mas a reflexão é essa. Muito obrigado mesmo e, gente, de coração, vamos lá, porque tem um trabalhão pela frente para ser feito, né? Uma boa noite a todos e muito obrigado, gente. Obrigada, boa noite, bom descanso. Boa noite, pessoal. Boa noite.